Eita, se lascaram. E finalmente tomei coragem para poder limpar essa prateleira, porque das últimas 2 ou 3 vezes que eu limpei meu quarto, eu não limpei ela só por cima, sabe? Então eu vou tirar tudo para poder limpar bem direitinho. E seja o que Deus quiser, porque deve estar uma poeira braba nesses mangás e quadrinhos. O motivo que eu fico enrolando sempre para poder limpar ela é porque eu tenho que colocar a escada, porque ela é alta e dá trabalho de limpar. Por isso que eu fico enrolando, mas finalmente eu vou fazer a limpeza dela hoje e é isso aí. Comecei agora a limpar a estante, limpei lá em cima, tava cheio de poeira. Agora só falta a estante pra me finalizar a limpeza do quarto, porque eu já limpei ali as prateleiras. Já limpei essa prateleira grande aqui que demorou um século, como sempre, porque tem muita coisa, eu tenho que tirar tudo, tem que limpar um por um, folhear, né? Mas finalizei aqui, já limpei minha mesinha, já limpei o quarto todo, na verdade, só falta mesmo a estante. Eu vou tirar pro prateleira, então eu tirei tudo que tava aqui nessa primeira prateleira, limpei a prateleira, vou limpar livro por livro, folhear e vou colocando, porque como eu não vou mudar a organização da estante, é mais fácil fazer assim do que tirar tudo da estante para depois colocar de novo. São os mangás que não são prioridade de leitura agora, mas que eu quero ler no futuro próximo de preferência. Logo mais essa pilha vai sair daqui, porque finalmente terminei o roteiro do Your Lie in April e estou terminando de fazer o roteiro do Ela e o Seu Gato. Essa é minha pilha de leituras, essa é minha leitura em andamento e essas daqui são as próximas leituras do desafio do primeiro capítulo. Ela subiu bem na hora que eu ia mostrar. Finalmente eu finalizei a organização. Gente, já é quase 7 horas da noite. Socorro, comecei a limpar meu quarto. Era meio-dia e pouco, se eu não me engano. Mas enfim, aqui tem uma gata. E ficou deste jeito. Como vocês puderam ver, eu não mudei a organização, só mudei alguns livros de ordem. Mas ficaram os mesmos livros nas mesmas prateleiras. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é meu canal Livros e Afins e eu estou aqui para finalmente dar início a esse diário da leitura de junho e hoje é dia 14 de junho, domingo. Bom, eu tava enrolando bastante para poder começar esse vídeo, porque esse mês de junho eu tô uma vergonha com as leituras. Pra vocês terem noção, eu terminei de ler um livro até agora e a gente tá quase na metade do mês. Mas enfim, sem muita enrolação, vamos lá. O livro que eu finalizei foi Coração Granada, do A.K. Poeta, e eu dei 3 estrelas. A questão é que esse livro não foi ruim, tá, gente? Mas também não foi tão legal como eu queria que tivesse sido. A questão é que, se fosse para poder comparar com os livros da Amanda Lovelace, que eu li ano passado, eu gostei bem mais desse. Mas, se for para comparar com os livros da Hope Kaur, eu gostei muito mais dos livros da Hope Kaur. Porque, assim, é a minha terceira tentativa com poesia. E aí, quando eu vi que os livros do A.K. Poeta estavam gratuitos agora na quarentena, eu pensei, putz, vou baixar, vou tentar ler mais poesia e tal. E eu fui com o coração aberto, mas talvez eu tenha ido com certas expectativas. Porque, assim, os livros que eu li de poesia, que foram os da Hope Kaur e da Amanda Lovelace, tinham vários temas. Por mais que fossem poesias, também sobre relacionamento e tal, tinha outros temas sobre amadurecimento, sobre amor próprio. Mas esse do A.K. Poeta é muito focado em relacionamento. Sério, ele fala muito sobre amor platônico, sobre desilusão amorosa, sobre coração partido. E a impressão que eu tive é que o autor terminou um relacionamento em que ele estava e foi escrever esse livro.
E eu não esperava isso. Na verdade, eu não gostei muito disso. Eu queria que ele tivesse falado sobre relacionamento, mas no geral. E que não fosse o grande foco do livro. Que é o caso, tá, gente? Pelo menos uns 80% do livro é focado em poesias sobre coração partido e nananã. E eu já tava meio de saco cheio quando chegou no final. E assim, ele fala sobre outros temas. Ele fala sobre ansiedade, depressão, amadurecimento. Mas são tão poucos comparado com esses que ficaram um pouco tipo assim, um sobre isso, um monte sobre relacionamento. Um sobre aquilo, outro monte sobre relacionamento, sabe? E aí eu fiquei meio tipo, tá, chega. E o problema eu acho que foi isso. Eu não me identifiquei com a maior parte dos poemas. E poesia é identificação, eu já entendi. Então não é que o livro é mal escrito, é que eu simplesmente não me identifiquei. E eu achava aquilo tão meloso. Então, tipo, ai, amigo, supera, vai, vive sua vida. E tinha alguns poemas sobre relacionamento que eram até legais, mas a maior parte deles eu não me identifiquei. Mas enfim, às vezes só não deu certo comigo. E talvez dê certo com você, caso você tenha curiosidade de ler e tire suas próprias conclusões. Porque eu vi que muita gente gosta. E alguns até falaram que esse livro é mais profundo que o primeiro. Eu fiquei pensando, meu Deus. Porque assim, eu vou ler o segundo livro, tá? Que na verdade eles lançam o primeiro, que é o livro dos ressignificados. Porque afinal eu já tenho baixado mesmo. Então eu vou ler. Não agora, porque eu não tô com paciência pra ler outro livro dele agora, não. Mas no futuro próximo, ainda esse ano, provavelmente, pra tirar meio que a prova. Acabei de finalizar a maratona de hoje, que foi com o anime Art, que é com certeza o meu anime favorito dessa temporada de primavera. Eu só tinha visto os 2 primeiros episódios, e aí hoje eu fiz uma maratona e vi do 3 até o 11, que foi o lançado a semana passada. Agora só falta o 12, que eu imagino que seja o último, que vai sair agora no sábado. Eu já tô triste porque eu tô amando esse anime, sério. Um episódio melhor que o outro. E eu não entendo como teve gente que achou chato, parado, não sei o que. Esse anime é incrível. Essa personagem é muito guerreira, muito batalhadora, muito inspiradora. Nossa, tô muito apaixonada por essa personagem. E não só ela, como todos os personagens desse anime são maravilhosos. Eu sempre começo julgando e depois eu percebo que o personagem é incrível. Então eu tô muito apaixonada e vim compartilhar com vocês. Esse foi o primeiro anime que eu maratonei. E amanhã eu vou pro próximo, porque eu tô muito atrasada com vários animes dessa temporada de primavera. Mas eu vou colocando um em dia por dia. Então, é isso aí. E da primeira vez que eu comecei a reler, eu vim até a página 29, capítulo 6, ó. Porém, opa, o negócio caiu lá do lado. Eu vou recomeçar de novo, porque como ele ficou parado muitos dias, né? Falei, vou começar outra vez a fazer a releitura. E aí eu pego no tranco e dou continuidade de uma vez, sabe? Até porque só foram 5 capítulos que eu li. Eu devia ter começado a fazer essa releitura já há um tempinho. Mas antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Gente, vim atualizar pra vocês os últimos animes que eu andei assistindo depois do Art. Eu terminei o Kaguya-Shigoto. Eu tinha assistido os 3 primeiros episódios. E ontem eu vi do 4º até o episódio 9. Aí hoje eu vi o 10 e o 11, como já saiu o 12 hoje também, aproveitei e já finalizei o anime. E assim, eu dei quase 3,5, foi um anime lindo, e eu só não dei 5 estrelas, apesar de ter amado muito, porque o último episódio foi extremamente corrido, gente. Eu não entendi porque não fizeram mais um, se eles tivessem feito 13, teria sido perfeito esse anime. Mas enfim, eu acabei dando quase 3,5, mas eu gostei bastante e super recomendo. E outro anime que eu vi hoje também foi o Hokage Tebonishi. Ele só saiu 3 episódios porque ele acabou sendo adiado pra temporada de verão agora, né? A partir de julho. E eu tinha visto só o primeiro, então eu vi o segundo e o terceiro. E esse anime é muito divertido, cara. Eu tô adorando. Ele é bem good vibes, bem gostosinho. Mas sabe aquele anime que se termina o episódio e fica com um sorriso bobo no rosto? Então, é nesse estilo. E eu nunca pensei que fosse achar super interessante um anime sobre pesca. Mas olha só, adorei. Então, é isso aí. Só queria atualizar pra vocês os últimos animes que eu andei assistindo. E um pouco de óleo. Deixei ela dar uma cozinhadinha e depois uma fritadinha. Porque isso é brasileiro.
brigadeiro, eu gosto de dar a comida mais assadinha. E agora todos a selga, o brócolis não é ninja, mas vai ninja mesmo. Parece mini arvorezinhas fofinhas. E as couve-flor. Muito fofinha, né? Branquinhas. Eu tô achando que espaço vai ter couve. Também tô achando. Talvez eu tenha que mudar de panela. Talvez eu tenha que mudar de panela. Tá, poxa. Com certeza. Minha mãe colocou toda a floresta em cima ali. Lê, cadê sua cenourinha? Raladinha, acabou de falar. Muito bonito, né? Tá ficando colorido. É um contraste muito bonito. Meu Deus, mas não vai caber, panela maior. Meu Deus, vai esborrar. Não dá nem pra mexer isso aqui, então claramente aqui mudar de panela. Aguenta aí que eu vou pegar a panela maior. É a primeira tentativa de mamães fazendo yakisoba em casa. Vamos ver se vai dar certo. Estamos empolgados. Acho que vai ficar gostoso do meu jeito. Comida de mami sempre é gostosa. Nham, nham. Quer dizer que aqui não sabe, Misturar todo mundo com a carne que a gente assou e vamos colocar os molhos. Ei, molho, vou pegar os molhos. Especial para yakisoba. Molho especial para yakisoba. Não sei como que é, porque eu nunca usei essas marcas, mas aqui, ó, tem uns símbolozinhos aqui, eu sou japonês, né, que já certo, mas Deve ser japonês, né? tem símbolozinhos que falam que é da terrinha lá. Da terrinha. Tá barulhão porque os vizinhos é escroto, tá, gente? Ignora. Shoyu. Aí você fica falando que ela acha que é dubladora. Não, narradora, no caso do filme. 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai mexer, Lê. 7. Botei 8. Por quê? Porque também consegui a medida antes. Mas também eu gosto de molho. Ela colocou um monte de colher pra depois tacar um monte de... Sabe que você vai achar, você vai colocar mais molho aqui de yakisoba, que eu acho que deu muita verdura. Será que depois que colocar um pouquinho no fogo não vai diminuir? A verdura vai dar uma murchadinha, né? Agora vamos pro macarrão. Já vai colocar já? Não, porque, nossa, ficou duro. Ficou um pouquinho duro, gente. Foi engraçado. Ela tacou o negócio, caiu como se fosse uma bolota. Ficou um pouquinho Queria um duro, pouquinho gente. Mas tudo ardente bem. demais, né? Porque cozinhar com muito um pouquinho. Agora eu vou deixar ferver um pouquinho pra poder juntar sabores, né? Misturar os sabores. Tá agregando sabor, tá, menina? Tá agregando sabor. Nham, nham. Tá faltando caldo esse negócio aqui. Eu também vou botar um pouco de água dentro. Minha mãe tá colocando mais água. Colocou na embalagem do negócio pra ficar com gostinho. É aquele tipo de coisa, né? A gente pega um pouquinho de água, põe um pouco na vasilha do molho do tomate e vamos lá. Nada se estraga, tudo se aproveita. Vou deixar ferver aqui um pouquinho pra poder misturar os sabores. E daqui a pouco voltamos. Após os comerciais. Tcharam, ficou prontinho. E a cada dia
dia eu me supero nessas gambiarras que eu faço pra poder gravar esses vídeos nesses ângulos aleatórios. Mas enfim. E hoje estou aqui para poder finalizar esse primeiro dia da leitura de junho. Hoje é dia 22 de junho, segunda-feira. E eu vou começar comentando sobre as leituras que eu fiz desde a última atualização. E a primeira delas foi o conto O Ovo de Cristal, do A.G. Wells, que eu dei 5 estrelas. Antes de começar a falar sobre o conto, tenho que dizer que as próximas 2 leituras, fora esse conto, eu baixei gratuitamente no site da Amazon. Então, dê uma olhadinha para ver se ainda tá grátis, caso você tenha algum interesse, beleza? Sobre o conto, eu gostei muito. E ele é de ficção científica. O que me fez ter uma epifania, porque eu percebi que esse é o terceiro conto de ficção científica que eu leio nesses últimos tempos, e eu amei os 3. O que me fez notar que talvez eu goste muito de histórias de ficção científica. Talvez eu devesse ler mais coisas desse gênero. Porque eu gosto muito de filmes que tem astronauta, que falam sobre espaço, ET, essas coisas. Sempre achei muito legal. Mas livro, eu percebi que eu li pouquíssimo até hoje. Esse conto vai contar a história desse senhor, que ele tem uma loja de antiguidades. E chega 2 clientes lá querendo comprar esse ovo de cristal. E ele não parece estar muito interessado em vender, ele coloca um preço mais alto. A mulher dele acaba chegando lá. Ele não tem uma boa relação com a mulher dele, mas enfim, ela quer que ele venda, mas ele não quer vender. Ele fala que tem outra pessoa interessada que ficou de vir buscar. Os caras falam, tá, beleza, a gente vai voltar tal dia. E se o cara não tiver levado, a gente vem buscar o ovo. Aí ele, tá, beleza. Mas aí acontece um monte de coisa, e é só isso que eu vou dizer, porque o conto tem o quê? 20 páginas, eu não quero dar spoiler. Inclusive, se você ficou interessado em ler o conto, não leia a sinopse, porque eu acho que ela fala demais. Basicamente conta uma parte do conto que a gente não sabe no começo, a gente vai descobrir lá pela metade do conto, sabe? O que é engraçado eu falar, pra vocês não lerem a sinopse, porque foi a sinopse desse conto que me chamou a atenção. Mas enfim, eu fiquei curiosa com o conto, mas eu fiquei com um pouco de receio, porque eu vi que ele era de 1800 e para lá, então era um conto um pouquinho, assim, antigo, né? Então talvez a narrativa fosse um pouco rebuscada e tal. Mas eu me surpreendi demais, gente. A narrativa do A.G. Wells é super acessível. Qualquer pessoa que for ler vai conseguir entender de boas. Então, eu fiquei meio chocada com isso. Eu gostei bastante do conto, eu achei ele muito interessante, diferente, doido. E assim, eu fiquei um pouco chocada porque eu vi que as pessoas não gostam tanto do final, achou o final meio aberto. Mas apesar dele ser um final aberto, eu acho que fica muito uma interpretação, sabe? Eu achei interessante, gente. Eu gostei bastante, então fica a seu critério ler e descobrir, mas eu acho que vale super a pena, ele é muito curtinho, então, enfim, recomendo. E a terceira leitura que eu fiz esse mês foi o livro Não Sol, Mas Céu, do Guilherme Oliveira, que eu dei 3 estrelas. É um livro de poesias barra versos, porque pra mim tá muito mais pra versos do que poesia, mas a pessoa tá falando que é livro de poesia, então é, né? Quem sou eu pra poder dizer o que é ou o que não é poesia, não é mesmo? Mas assim, eu dei 3 estrelas pra esse livro porque ele me trouxe uma nostalgia muito legal. Eu me lembrei de quando eu tinha lá pelos meus 12, 13, 14 anos, porque eu amava escrever poesia. E eu tinha um caderno de versos e poesias. E era bastante comum naquela época as meninas terem esses caderninhos. A gente ficava trocando entre si, e uma escrevia e copiava da outra. E eu gostava de escrever minhas próprias poesias, meus próprios versos. Eu me sentia a poeta. Eu até comentei sobre isso lá no Instagram quando eu postei sobre essa leitura. Então esse livro acabou trazendo um sentimento muito gostoso pra mim, não pelo livro em si, do que tá no livro, porque eu achei os versos bastante bestas, mas pela nostalgia que ele me proporcionou, porque eu me lembrei da minha adolescência. Isso foi muito legal. Sério, foi muito gostoso. O sentimento que eu fiquei quando eu terminei de ler o livro foi de caraca, nossa, é verdade, eu gostava muito disso na época. E isso também fez eu perceber o quanto que eu mudei. Naquela época eu amava escrever verso, eu amava poesia, hoje em dia eu mal leio. E quando leio eu sou super chata, tanto que eu comentei recentemente sobre o Coração Granada, depois perceber que eu não gostei tanto assim. Foi muito legal perceber que eu mudei bastante. Eu acho que a gente só percebe isso quando já passou tanto tempo que você olha pra trás e vê aquilo como algo muito distante, sabe? Então foi um livro que me trouxe sentimentos e percepções e coisas assim. Mas não foi um livro que eu falei, putz, que livrão, não é mesmo? Que poesias incríveis. Eu postei alguns lá pelo Story, então se você não me acompanha no Instagram, tá esperando o quê? Me acompanha lá, porque eu posto várias coisas aleatórias. Então, concluindo, eu até gostei do livro, achei ele
né, legalzinho. Mas o que realmente me fez dar 3 estrelas pra ele foi todo o sentimento da nostalgia que ele me trouxe, e não exatamente o livro em si, o que tá escrito nos versos. Mas eu achei muito legal os trocadilhos que o autor faz, é inteligente. A penúltima leitura do mês foi o conto Como Se Apaixonar Todo Dia, da Clara Savelli, e eu dei 3 estrelas e meia. Esse conto tem somente 4 páginas, sério. É pra você ler assim, ó, rapidão, assim, ó, The Flash. E eu gostei bastante, foi uma história muito fofinha, porque nesse conto a gente acompanha um neto escutando o avô dele, contando a história de quando ele conheceu a avó dele. Então, é muito fofinho. Eu acho que todo mundo que tem contato com seus avós, que mora com eles, que tá sempre próximo, que cresceu com eles, sabe que eles têm essa mania de contar histórias pra gente, e toda vez que ele conta a mesma história, muda alguma coisa. Parece que eles vão inventando uma coisa aleatória. E isso me trouxe uma nostalgia muito legal, porque eu lembrei da minha avóinha. Eu também acabei gostando bastante do conto pelo sentimento que ele me trouxe, não exatamente só pela história, apesar da história ser bonitinha, tá, gente? É que eu não me senti extremamente imersa, porque é muito rápido. Quando você se sente dentro do conto, acabou. Entendeu? É muito curto. Mas eu achei muito bonito a mensagem que ele traz. É uma leitura super gostosa. Se você quiser ler algo só pra poder relaxar, só pra poder dar um quentinho no coração, eu recomendo, porque é muito fofinho. E, por último, mas não menos importante, a última leitura que eu finalizei foi a releitura do Desapego Rebelde do Coração, da Bianca Briones. E eu dei 4 estrelas e meia. E, gente, finalmente, né? Eu deixei o bichinho parado, ó, tempão. E a culpa não é do livro, tá, gente? Inclusive, eu recomecei o livro, porque eu só tinha lido 5 capítulos e fui até o final. E aí eu devo ter lido em quê? 3, 4 dias, mais ou menos. Porque eu realmente peguei no tranco com esse livro, agora nessa última semana. Na quarta, na quinta, na sexta. E aí eu terminei no sábado, foi 4 dias. Porque eu realmente queria terminar ele antes da maratona, porque eu ia participar da MLI, né? Não ia, no caso já estou participando, mas enfim, vocês entenderam. Então, eu não consegui terminar, acabei terminando ele no sábado, infelizmente. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito, foi uma releitura muito gostosa. Gente, sério, foi muito legal reencontrar esses personagens e relembrar a história, porque esse livro eu li em 2016, então eu pensei que ia lembrar muito mais, porque afinal faz 4 anos, né? E os outros fazia mais tempo, então fazia sentido eu ter esquecido bastante das histórias. Mas esse aqui eu também esqueci muito, tinha muitos detalhes que eu falei, gente, como assim? Eu não lembrava disso. Coisas, inclusive, importantes que eu não me lembrava, então eu fiquei um pouco chocada. Eu marquei bastante, como deu pra poder perceber. Eu marquei com os post-its que tinha no livro, porque já tinha bastante post-it vermelho. Aí fui lá e dividi em 2, porque antes tava aquele post-it maiorzinho, né? Eu dividi pela metade e consegui marcar todo o livro com o próprio post-it que já estava no livro. Até porque eu não tinha nenhum post-it vermelho aqui, já tinha acabado. E eu marquei as músicas com esse post-it mais de marca-texto, que foi o que eu tinha usado no Descompasso também. Inclusive, eu tenho que fazer a playlist dele, que eu ainda não fiz. Se eu tiver feito na hora que sair esse vídeo, vai estar linkado na descrição, beleza? Eu acabei não dando 5 estrelas, dei 4 estrelas e meia, que nem o Descompasso. Não porque eu tive um grande problema com ele, tá? Não foi isso. Foi porque eu achei o final bastante corrido. Ele foi exatamente o oposto do Descompasso, que eu achei que o final foi um pouquinho além do que precisava, podia ter sido um pouquinho mais enxuto. Já nesse livro foi o contrário, eu queria que tivesse tido pelo menos umas 20 páginas a mais, porque eu senti que o final foi muito abrupto. Muita coisa aconteceu, sei lá, nas últimas 10 páginas. Então eu fiquei meio... não sei, poderia ter tido um pouco mais. E é porque eu gosto muito desse personagem também. Sério, o Rodrigo, ele... Nossa, ele amadurece tanto nesse livro, gente. No começo ele tava me irritando bastante, confesso. Eu não me lembrava o tanto que o Rodrigo era mimado, infantil, meio idiota mesmo no começo do livro. E ele tava me irritando, eu falei, gente, não é possível, eu amo esse homem. Eu sempre falei que ele é meu personagem favorito da série, continua sendo, inclusive. Mas o começo desse livro, ele tá bastante babaca, mas isso é porque ele vai amadurecer tanto no decorrer da história. Com certeza, é o personagem que mais evolui nesse livro. A Branca, inclusive, isso também é um ponto negativo na minha opinião, é uma personagem que não amadurece tanto. Eu sinto que ela entende certas coisas e pronto, acabou. E não, tipo, não há um grande desenvolvimento pra essa personagem. Tá que ela é mais madura que ele, mas vocês entenderam, né? Essa questão do desapego, eu acho que ainda havia um espaço ali pra ela poder crescer um pouco mais, sabe? Mas de qualquer forma, eu gosto muito desses personagens. Eu lembrava na minha cabeça que eu tinha tido muita raiva da Branca nesse livro, mas nessa releitura,
Eu não tive, não. Eu tive muito mais raiva foi do Rodrigo. Não sei, talvez seja porque eu tô mais madura, passou alguns anos, eu tive uma visão diferente, mas acabei me surpreendendo com isso. Eu fiquei muito mais estressada com o Rodrigo no começo do que exatamente com a Branca no decorrer do livro. Ela tem sim atitudes que irritam, ela é babaca, ela é grossa, ela é escrota às vezes, mas eu acho que, tipo assim, são defeitos que a personagem tem da mesma forma que todos eles têm. Sabe, eu acho isso muito legal no livro da Bianca. Ela faz personagens muito imperfeitos. Todos eles vão ter algum defeito que você vai falar, putz, isso não foi legal. Talvez não o Bernardo. O Bernardo eu acho que é o único fora da curva que não tem atitudes que você fica, meu Deus, Bernardo, pelo amor de Deus. Acho que ele é o único que consegue se salvar nisso. Porque todos os outros personagens da autora têm bastante defeitos. O que eu acho muito legal, porque torna eles muito humanos, né? Mas enfim, eu acabei amando fazer essa releitura. Foi muito gostoso rever os personagens. Eu percebi também o tanto de ponta solta que a autora deixou pra história do Lucas e da Fernanda. Eu não lembrava disso, mas, meu Deus, ficou muito óbvio que eles seriam os próximos protagonistas. Então, eu fiquei chocada o quanto que eu tinha esquecido o tanto de ponta solta, o tanto de coisa que ela deixou pra história dos dois. E assim, é até um pouco triste, tá, gente? Porque eu esperei 4 anos pra poder ler a história do Lucas e da Fernanda. E esse livro, ele não facilita, tá? O final dele é pra você querer terminar e já começar a ler o próximo livro da série. Mas, enfim, muito amor. Agora eu preciso comentar com vocês sobre a semana Lendo Sem Procrastinar, que era a minha intenção de fazer nessa última semana antes da maratona, porque eu queria participar da maratona meio livre, mas vocês viram que não deu muito certo, porque eu só fui terminar o desapego no sábado, no primeiro dia da maratona. Mas enfim, a questão é que eu tinha visto no stories do Victor do Geek Freak que ele ia fazer essa semana Lendo Sem Procrastinar. Inclusive já saiu o vídeo dele comentando sobre essa semana, eu vou deixar linkado aqui na descrição se vocês quiserem ver. E eu achei a ideia muito boa. A intenção era fazer do dia 13 ao dia 19 de junho, mas não deu muito certo, porque eu não li nem no dia 13, nem 14, nem 15. Eu fui pegar no desapego no dia 16. Daí eu li 76 páginas, que foram os 4 primeiros capítulos. E aí eu li no 17, 18, 19 e fui terminar no dia 20, no primeiro dia da MLI. Eu li 93 páginas. Então, como eu achei muito legal essa ideia, e eu não tinha conseguido ler bastante, mas também agora estou na maratona, tenho que ler mais. Não tem, né? Mas eu quero. Eu trouxe a mesma ideia para fazer nessa primeira semana da MLI. Do dia 20 ao dia 27, eu vou tentar ler o máximo possível. E eu fiz 3 metas para que desse certo essa semana sem procrastinar, que eu não tinha feito na semana passada. E talvez fazendo isso agora dê certo. A primeira é de ler pelo menos 150 páginas por dia. Se eu vou conseguir, provavelmente não, porque eu não tô conseguindo ler tanto. A segunda é ler 1 hora de manhã e umas 2 horas à noite, ou no horário que tivesse vago durante o dia. E a terceira é não mexer muito nas redes sociais, principalmente de manhã, porque às vezes acordo e eu acordei cedo, mas eu vou mexer no Instagram, mexer nas redes sociais, e quando eu vejo, meu amor, já se passou 1 2 horas e eu tô lá ainda, né, rodando feed, vendo stories. Então, pra mim conseguir fazer dar certo essa semana Lendo Sem Procrastinar, eu tenho que focar bastante na leitura e não ficar mexendo muito na rede social e tal. Enfim, hoje é dia 22, hoje é o 3º dia da semana e eu ainda não li nada, parabéns pra mim. Mas no dia 20 eu li 93 páginas do desapego e no dia 21 eu li 94 páginas do desafio do primeiro capítulo. Gente, se vai mudando um pouco o ângulo do vídeo, é porque eu vou passar o vídeo que eu estava fazendo pra vocês pro computador, por causa que acabou a memória do celular, beleza? Então vamos lá. Eu tava comentando que eu fiz o desafio do primeiro capítulo no domingo, dia 21, porque eu queria escolher o último livro da minha TBR super ousada da MLI. Porque eu já venho enrolando desde o mês passado pra poder ler esse livro, né? Então eu vou comentar rapidamente sobre o que eu achei desse comecinho de cada livro, pra esse vídeo não ficar tão grande. O primeiro livro que eu li foi Depois da Última Dança, da Sarah Menig. Eu li somente o prólogo e foram as primeiras 12 páginas. O prólogo é dividido em 2 pontos de vista. O primeiro se passa nessa estação de King Cross, em setembro de 1943, em Londres. E o segundo também é no mesmo lugar, em setembro também, só que em 2003. No primeiro a gente acompanha essa menina que tá chegando lá nessa estação e ela parece estar fugindo de casa. E no segundo a gente acompanha essa menina que tá chegando também nessa estação, só que ela tá acompanhada de um cara que eu não entendi muito bem o que ele é, mas ela parece que tá meio sem rumo, sabe? Ela só tá com um maço de dinheiro, basicamente é isso. Eu achei bastante interessante esse prólogo
E eu fiquei curiosa pra poder ler o livro. O segundo livro foi A Última Concubina, da Leslie Downer. Esse, eu confesso que era o que eu menos tinha vontade de ler entre os 5. E eu tava sem muita expectativa também, porque eu pensei que a narrativa seria muito, assim, rebuscada e tal. Então, obviamente, eu não ia querer ler um livro desse tamanho, com uma narrativa super rebuscada numa maratona, não é mesmo? Que eu sou doida, mas não sou tanto. Mas eu acabei me surpreendendo bastante, porque a narrativa da autora é bastante gostosa. Eu li a primeira parte do primeiro capítulo, porque assim, esse livro é dividido como It, a Coisa, do Stephen King. A gente tem partes, dentro de cada parte a gente tem capítulos, e dentro de cada capítulo a gente tem partes. Então, é como se cada capítulo fosse muito grande. E realmente, esse primeiro capítulo tem 37 páginas. Falei, eu não vou ler, é quase o quê? 8% do livro? Pelo amor de Deus. Não sei, tá, gente? Eu só chutei um número aleatório. Eu não fiz a conta. Mas enfim, eu falei, não vou ler tudo isso não. Até porque eu queria ficar o dia todo só lendo o primeiro capítulo desse livro, né, gente? Então eu li a primeira parte do primeiro capítulo, que foi até a página 20. E eu achei muito legal, eu me surpreendi, achei a narrativa da autora muito boa, não é aquela coisa que você não entende nada, que é muito rebuscada, que é muito lenta. E olha que assim, ontem tava um barulhão aqui na rua, os vizinhos tava colocando a música no último volume, então tava difícil de me concentrar. E mesmo assim eu consegui me concentrar, então se fosse uma narrativa muito rebuscada, eu não ia conseguir entender nada. Mas eu achei bastante interessante. Nesse livro a gente acompanha a Sati, alguma coisa assim, que é essa menina de 11 anos, que ela é bem branquinha e do olho verde e bem diferente de todo mundo da aldeia dela, porque eles são bastante pobres, deu pra perceber. E ela é bem bonita, mas em compensação ela é meio fracotinha. E naquela época, que o livro se passa em 1860, né? Eles davam preferência pra mulheres que parecessem fortes, que parecesse que fosse ter bastante filho, enfim, né, gente? Naquela época, né? Então a mãe dela fica, tipo, ah, mas pelo menos ela é bonita, mas a avó dela fica reclamando que ela é meio fracotinha e tal. E é basicamente isso que eu pude saber nessa primeira parte. E eu só achei estranho porque tem uma frase aqui da autora onde ela compara a melhor amiga dela, que é a Mitsu, com uma macaca. E a menina é morena. Então eu achei um pouco assim problemático. Mas como eu não li o livro, eu não vou julgar, porque eu não sei se é uma coisa que ela faz sempre com vários personagens. Eu não sei, mas eu achei um pouco estranha essa frase, me deixou um pouco desconfortável, sendo bem séria com vocês. Mas ainda assim eu fiquei curiosa e assim, não esperava. Então achei isso muito legal. Daí eu li Mil Beijos de Garoto, da Tilly Colley. Eu li o prólogo, que são as primeiras 12 páginas, e eu fiquei apaixonada por esse prólogo, muito amorzinho. Nele a gente acompanha duas crianças, que é o Rooney e a Poppy, os dois têm 5 anos. O Rooney acabou de chegar nos Estados Unidos, ele tem um sotaque super forte, porque ele morava na Noruega. Apesar dele saber inglês, ele tem esse sotaque, né? Então ele tá lá na frente da casa dele, a Poppy chega lá, começa a conversar com ele, porque ele é um menino de cabelo comprido, assim, lourinho. E ela acha muito interessante. Ela até achou que ele fosse uma menina. Daí ela vai conversar com ele, ele é meio assim marrentinho, sabe? Porque ele não queria vir para os Estados Unidos, ele gostava de morar na Noruega. Mas ela tem um jeito muito brincalhão, assim, de criança mesmo, muito fofinho. E ela começa a conversar com ele, ela fala, a gente tem que virar melhores amigos, não sei o quê. E eles viram amigos e... Ai, que coisinha fofinha, gente. Eu li esse prólogo, eu fiquei tipo... Ai, então assim, deu pra perceber que eu fiquei me derretendo, né? Aí eu li o Tudo Junto e Misturado, da Anne Bradstreet. Eu reli, no caso, o primeiro capítulo, né? Que eu tinha lido os 2 primeiros capítulos no começo do ano passado, então assim, eu já não lembrava de nada, não é mesmo? E relendo esse primeiro capítulo, eu achei muito interessante, gente. Ele vai até a página 25, é um capítulo um pouquinho mais longo também, mas eu achei muito legal. Esse primeiro capítulo a gente vai conhecer o Ray, que é esse menino que ele tem uma família um tanto complicada, porque assim... A mãe dele já foi casada com um homem e eles tiveram 3 filhas. Então são irmãs dele também. Só que aí o ex-marido da mãe dele se casou com outra mulher e teve uma filha. E ela se casou com outro homem e teve ele. Então ele não tem nenhum parentesco com essa menina que nasceu do casamento do cara lá. Mas ele tem com as irmãs. Eles meio que se dividem. Essa família é meio complicada, tá bom? Ele meio que divide o quarto com essa menina. Só que eles nunca se viram porque a família não quer se encontrar. Tem uma treta aí entre a mãe dele e o pai dessa menina, entendeu? Então eles tentam fazer de todas as formas pra eles não se encontrar, mas eles estão sempre dividindo essa casa no lago e tal. E ele se sente muito bem nessa casa e ele meio que divide o quarto com essa menina porque eles sempre, né, ficam no mesmo quarto, só que nunca juntos, entendeu? E é como se ela fosse uma amiga dele e tal.
E eu achei muito interessante esse primeiro capítulo. Você fica curioso para entender um pouco mais sobre a história dessa família, porque ela é muito louca e parece que tem muitas tretas. E também a gente tem o ponto de vista de uma das irmãs dele, que é a Queen. E aí, no ponto de vista dela, eu entendi que o pai dela, né, que é o ex-marido da mãe desse menino, ele tem descendência, não sei se é descendência ou se ele realmente é indiano. Então, elas têm o traço indiano também, por causa do pai delas. E eu achei isso muito legal, porque eu vi recentemente a série Eu Nunca, e eu fiquei com vontade de ver mais histórias sobre personagens indianos, sabe? Então, eu achei tão legal isso, gente. E eu fiquei muito curiosa, então me chamou bastante atenção também. E por último, mais ou menos importante, eu li As Memórias Perdidas de Jane Austen, da City James. Nesse aqui eu li o primeiro capítulo, só que assim, antes de ter o primeiro capítulo, a gente tem um prefácio do editor. E eu meio que passei os olhos por cima, mas de acordo com o que eu li, que não foi direito, não vou falar assim que eu li super detalhadamente, porque não foi. Porque eu quis pular logo pro primeiro capítulo. E tem tipo umas 3 páginas mais ou menos, então fiquei com preguiça. Mas pelo que eu entendi, é como se essa autora tivesse pegado e se baseado em manuscritos da própria Jane Austen para escrever esse livro. É como se fosse realmente um livro de memórias da Jane Austen. Pelo que eu entendi, novamente eu não li direitinho, tá, gente? Mas enfim, esse primeiro capítulo desse livro também é bastante grandinho. Ele vai até a página 31, então foi um pouquinho mais longo. Mas é bem interessante a gente ler a história pelo ponto de vista da Jane Austen. Sou muito apaixonada por ela, tá, gente? Eu acho a escrita dela maravilhosa. E a escrita desse livro também é incrível. Então é realmente como a gente estivesse lendo pelo ponto de vista da Jane Austen. E eu não sei, talvez seja realmente... Eu teria que ler direitinho o prefácio do editor pra poder explicar melhor pra vocês. Mas, enfim, eu achei muito legal. E é como se fosse a Jane Austen realmente contando a história dela, tá? E é isso aí. Não vou ficar falando muito porque eu já falei demais. E antes de falar qual deles que venceu o desafio do primeiro capítulo, eu vou mostrar pra vocês a minha TBR da Maratona Literária de Inverno de 2020, a Booktubatona, que eu acho que todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Porque recentemente tudo que é canal tá falando sobre isso. Eu reparei que eu conheço a maior parte dos canais que estavam participando, então realmente sou bem viciada nesses canais, né, gente? E os que eu não conhecia, eu fui dar uma olhada pra poder conhecer, achei muito legal, me inscrevi em alguns, então achei muito bacana essa coisa de ter colocado 27 canais, 27 desafios. E assim, antes de mostrar minha TBR, eu vou dizendo que tem alguns desafios que vai estar em todos os livros e tem alguns que vai estar em vários livros, porque como é que eu escolho a minha TBR? Eu penso nos livros que eu quero ler e eu vejo em qual desafios eles se encaixam. Eu sei que tem muitas pessoas que escolhem o desafio que mais gostou e pega livro pra esse desafio, mas eu não gosto de fazer TBR assim. Pra quem não sabe, essa maratona vai do dia 20/6 ao dia 4/7, são 2 semanas. E eu coloquei muita coisa, gente. Eu fui muito vida louca com essa TBR. E apesar de eu ter colocado uma TBR gigantesca, impossível de eu conseguir cumprir, ainda assim eu vou ficar satisfeita com o que eu consegui ler, porque já vai ser lucro, porque eu não tô conseguindo ler tudo isso nem em um mês só, imaginar em 2 semanas. Então é isso aí, vou parar de enrolar, vamos lá. Eu vou mostrar o livro e vou falar qual é as categorias que eles se encaixam, beleza? O primeiro livro é O Resto da História, da Sarah Dessen. Eu peguei finalmente o livro para poder ler e ele se encaixa em 4 categorias. A primeira é um livro escrito por uma mulher, da Vicky, do Chiclete Violeta, que, né, Sarah Dessen. A segunda é um livro que você suspeita que seja favoritado, da Patrícia Lima, porque, né, Sarah Dessen, né, obviamente, é uma dos meus autores favoritos. O terceiro desafio é um livro ou HQ para aquecer o coração, da Samantha Belletti. E, né, gente, os livros da Sarah Dessen sempre são muito gostosinhos de ler, então tinha que colocar nesse desafio. E o quarto e último é um livro favorito de outra pessoa, da Tamires, do Resenha nos Sonhos. E esse livro virou favorito da Ana, do Vivendo Entre Palavras. Ela comentou recentemente num vídeo de leitura, se eu não me engano, que ela amou esse livro. Eu vou deixar o vídeo que ela comenta sobre isso linkado aqui na descrição, se vocês quiserem ver. E eu fiquei muito empolgada depois que eu vi que ela amou, então eu tinha que colocar nesse desafio também. O segundo livro é Teto para Dois, da Beth O'Leary. Sim, finalmente também coloquei esse livro para poder ler, né, gente? E ele se encaixa em 5 desafios. O primeiro é um livro escrito por uma mulher, obviamente. O segundo é um livro que você suspeita que seja favorito também, porque, né, eu sinto que eu posso gostar bastante desse livro. O terceiro é um livro recomendado por um booktube, da Maíra, do All About the Book, porque, né, todo mundo leu esse livro.
todo mundo comentou sobre esse livro. Sério, teve uma época que eu vi ele em todos os vídeos de leituras. Acho que até por isso mesmo que eu enrolei tanto pra poder ler, porque eu queria que baixasse um pouco o hype, não é mesmo? O quarto desafio é um livro favorito de outra pessoa, da Tamires, do Resenha nos Sonhos. E eu peguei pra poder fazer o desafio dela, ela mesma, porque ela amou esse livro e ela falou várias vezes sobre ele no ano passado. Inclusive, ele entrou num vídeo dela onde ela falou sobre os livros favoritos de cada gênero. Eu também vou deixar linkado aqui na descrição, se vocês quiserem ver. E ela amou muito esse livro, então eu peguei porque ela falou tanto que eu fiquei muito curiosa. O quinto e último desafio que ele se encaixa é um livro que você comprou na empolgação, mas alguém falou mal dele e você acabou desanimando, que é da Ray, do De Livro em Livro. Inclusive, a própria Ray leu e não achou tudo isso. Então, eu tenho visto, não só ela, tá, gente? Algumas pessoas que leu e que não achou tudo isso. Então, por isso que eu acabei ficando um pouco receosa. É até que engraçado, porque eu coloquei um desafio que eu acho que ele pode ser favorito, mas ao mesmo tempo eu desanimei depois que eu vi algumas pessoas falando mal. Pois é, gente, eu sou uma contradição. Mas, enfim, estou animada. Finalmente vou ler esse livro, ou pelo menos começar nessa maratona, porque são muitas coisas. Muitos livros. Oh, meu Deus. O terceiro livro é o Half Lost, da Sally Green, ou melhor, O Lado Perdido. Já explico pra vocês. Ele se encaixa em 3 desafios. O primeiro é um livro escrito por uma mulher, obviamente. O segundo, um livro que faça parte de uma série, da Bárbara Sá do Segredo Entre Amigas, porque esse aqui é o terceiro volume da série do Ralph Bad. E o terceiro e último desafio é um livro digital, e-book, da Karine, do Kabuki TV. Aí você fala, como assim e-book, minha filha? Você tá com o livro físico na mão. Pois é, mas eu não vou ler o livro físico, até porque ele tá em inglês. Vocês sabem que eu não leio inglês, né? Pelo menos ainda não. Meu inglês é bem ruim, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. E eu vou ler o e-book dele, que é O Lado Perdido. Como assim, Amanda? A editora traduziu? Não, não foi a editora. Eu consegui esse e-book através do Alisson 7 Potter. Lembra desse canal? Se você não conhecia o canal dele, eu gostava bastante desse canal. Ele acabou abandonando o canal, ele fez outro até. Não sei nem se ele tá postando no outro. Pelo menos eu não cheguei a ver mais nenhum vídeo. Mas enfim, eu descobri no comentário aleatório que eu tava vendo de algum vídeo que ele tinha traduzido esse livro pro português. Eu entrei no Instagram dele e realmente tem um destaque, e lá ele explica da saga que ele teve para traduzir esse livro no ano passado. E também ele explica como você conseguir uma cópia do e-book, porque ele não manda tipo um PDF para você. Ele explica tudo direitinho. Se você tiver interesse, né, nesse e-book que ele traduziu, você entre lá no perfil do Alisson. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ir lá. E lá ele explica tudo direitinho, beleza? Mas foi através dele que eu vou ler o final dessa série. Eu fiquei muito feliz mesmo. Porque eu queria muito ler, mas estava em inglês. Eu nunca queria ler e enrolar pra sempre. Então, eu vou ler o e-book pelo meu aplicativo da Amazon, porque foi lá que ele me enviou. Mas eu vou fazer as marcações no próprio livro físico pra poder manter aqui comigo, né? Então, é isso aí. Já expliquei pra vocês. Falei demais, mas acho que deu pra entender, né? O próximo livro é, por favor, Ignore Vera Dites, da A.S. King. E ele se encaixa em 3 desafios. O primeiro é um livro escrito por uma mulher. O segundo é um livro encalhado, que é da Renieri, do Palavras Radioativas. Afinal, ele tá na minha estante desde 2017. E vocês sabem disso porque eu comentei recentemente naquele vídeo lendo sinopse de livros para na estante. Vai estar linkado aqui nos cards se você não viu e quiser ver. E o terceiro é um livro de realismo mágico do Edu, do Luke Fitius. E eu me lembrei que eu tinha ouvido falar na época que esse livro lançou, que ele tinha realismo mágico, que é uma coisa meio comum nos livros da A.S. King. E eu fui dar uma pesquisada e realmente ele tem umas coisas meio doidas. Não vou saber explicar direito porque eu não li, né? Mas eu fiquei curiosa desde o dia que eu gravei aquele vídeo do Lendo Sinopse de Livro, gente. Então eu resolvi colocar ele na MLI, até porque ele é mais curto, porque assim, não é bem curto, ele tem quase 300 páginas. Mas, enfim. O próximo foi o volume 6 do Otakoi da Fujita, que eu coloquei na CTBR pra poder dar uma aliviada, né, gente? Porque eu coloquei tantos livros que, meu Deus do céu, me empolguei. E ele se encaixa em 3 desafios. O primeiro é um livro escrito por uma mulher. O segundo, um livro que faça parte de uma série, afinal é o volume 6. E o terceiro é um livro ou HQ pra aquecer o coração. Porque, né, com certeza, quando eu vi livro ou HQ, eu já pensei, tem que colocar um quadrinho aí ou um mangá para conseguir utilizar esse desafio, porque ele foi o único que foi mais específico, sabe? E também porque com certeza esse mangá me dá um quentinho no coração, então eu tinha que colocar ele aqui. E ele é bem fininho, então vai ser bem rapidinho de ler, vai me ajudar a me sentir que eu estou terminando as coisas nessa maratona. Aí eu coloquei 2 contos, que é O Primeiro Natal e o Entre o Último e o Primeiro Dia, da Bianca Briones. São 2 contos da série Batidas Perdidas.
que na verdade minha intenção era terminar de ler antes da MLI, mas eu nem consegui terminar o Desapego, imaginar os contos. Então eu acabei colocando eles de última hora na TBR e eles se encaixam em 7 desafios. O primeiro é um livro escrito por uma mulher. O segundo, um livro nacional de autor independente ou de editora pequena, da Tatiane Durais, porque a Bianca Briones tem livros lançados por editoras, mas esses contos e mais algumas outras coisas dela, ela lançou diretamente pela Amazon. Então é considerado independente. O terceiro é um livro de um autor latino-americano, da Bárbara do B de Barbari, porque afinal brasileiro também é latino-americano, não é mesmo? O quarto desafio é um livro que faça parte de uma série, porque os dois são extras da série Batidas Perdidas. O quinto é um livro digital e-book, e os dois eu vou ler pelo aplicativo do Kindle, porque a Bianca disponibilizou agora na quarentena os dois gratuitamente, então eu tenho baixado lá. O sexto é um livro ou HQ para aquecer o coração, porque as histórias da Bianca Briones sempre aquecem meu coração, afinal é uma das minhas autoras favoritas da vida, não é mesmo? E o sétimo, na verdade, ele só se encaixa em um dos contos, que é o Primeiro Natal, que é um livro que se passa no Natal ou no inverno, da Mel, do Tio e Mel. Eu fiquei chocada porque eu não tinha percebido que ele se encaixava nesse desafio, só depois, quando eu tava vendo um vídeo da Mel, que ela falou Natal ou inverno, é que eu falei, eita, ele se passa no Natal. Porque assim, eu pensei só na parte do inverno, quando eu vi o desafio dela, e afinal o Natal aqui não é inverno, né? Mas depois eu percebi que ela tinha colocado Natal ou inverno. Aí eu vi que ele se encaixava no desafio. Então foram 7 desafios. Meu Deus. E por último, mas não menos importante, finalmente, fechando a TBR, eu tenho que falar qual foi o livro que venceu o desafio do primeiro capítulo. E foi 2 livros! Olha só, eu não consegui escolher, então eu vou colocar os dois no TBR. Eu tô ficando muito louca. Quem é você, Amanda? Você tá achando que é quem? Uma máquina de leitura? Eu não sei. Alguém falou internet, tô maluca. Então sim, tô muito doida. Eu coloquei os dois e vou tentar ler os dois ao mesmo tempo, porque eu fiquei interessada nas duas histórias. Fiquei com vontade de continuar as duas histórias, então eu vou ler as duas. E por acaso, se não dá pra pegar algum outro livro da TBR também, não tem problema. Eu vou tentar começar todos, pelo menos. Mas também se não der, não tem problema não, porque a TBR é mais pra mim ter várias opções mesmo, e realmente tem muitas opções aqui. E os dois se encaixam em 2 desafios, que é um livro escrito por uma mulher, porque os dois são escritos por mulher, e um livro encalhado, porque os dois estão naquele desafio também dos Book Houses Esquecidos, que são livros que eu comprei em 2017. Então eu pretendo ler tudo isso aqui na MLI. Eu tô muito louca. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sei, gente. Porque olha o tanto de livro, oh meu Deus do céu. Jesus amado. Mas enfim, o máximo que eu consegui ler daqui eu fico feliz, porque são tudo leitura que eu queria muito fazer, tá? Eu não fui louca de sair colocando um monte de coisa que eu não queria ler. Tudo isso aqui me chamou a atenção, então todos eles eu tô muito animada. E se eu ler metade disso aqui já vou ficar feliz. Então é isso aí. E por último, mas não menos importante, eu comentar rapidamente, porque eu mostrei no takezinho aleatório durante esse diário das leituras, que eu comecei a ver o K-drama Mystic Pop-Up Bar. E por que eu tô comentando? Porque eu estou vendo junto com a Nayara. Estou tentando trazer ela para o mundo das dorameiras. Se eu vou conseguir ou não, provavelmente não, porque ela é meu coração peludo. Mas torçam por mim, porque eu realmente queria ter uma amiga que gostasse de dorama também, para poder conversar comigo sobre os doramas. Seria muito bacana, não é mesmo? Então, torçam por mim, tá, gente? Mande vibrações positivas, porque é difícil trazer as pessoas pro mundo dos doramas. Mas também, quem gosta acaba sendo bastante apaixonado, né, gente? Então, eu só queria comentar rapidamente que eu comecei a ver e achei muito promissor, tá? Esse foi o primeiro episódio até então, porque, né, toda essa correria eu não consegui ver mais um episódio, mas pretendo ver logo o segundo, porque fiquei bastante curiosa e o primeiro foi muito legal. Eu falei demais, tô até sem ar. Se você gostou do vídeo, se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente o que quiser e não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí, muitos beijos e tchau!